Olá, podem me chamar de Sam e sejam muito bem-vindos ao meu canal, aquele em que eu te conto uma história. Todas as informações contidas nesse caso foram retiradas de notícias jornalísticas e principalmente de um documentário chamado Três Estranhos Idênticos, em que vocês podem encontrar ele na Prime Video. Então, se vocês gostarem desse caso, eu aconselho que assistam, vale muito a pena. E dados os devidos esclarecimentos, vamos ao caso de hoje. Tudo começou em 1980, quando Robert Shafran ele foi para a faculdade comunitária em Catskills, a 177 quilômetros de onde ele nasceu. E lá, ele era muito tímido, né, muito nervoso, ele nunca foi muito popular, e assim que ele chegou, todas as pessoas começaram a chamar ele de Ed e cumprimentar ele, as garotas chegavam abraçando. E quando ele falou que ele não se chamava Ed, as pessoas levaram como uma brincadeira e seguiram andando, e ele só achava aquela situação muito estranha. E as coisas elas ficaram mais estranhas ainda para Bob quando ele entrou no seu quarto, no seu dormitório, começou a arrumar suas coisas, e um garoto chamado Michael entrou e olhou para ele um pouco espantado e perguntou: "Você é adotado?" E aí o Bob falou sim, né, respondeu de maneira positiva, e depois o Michael ele perguntou qual era a data de nascimento dele. Ele respondeu que era 12 de julho de 1961. Então o Michael, na hora, falou que eles precisavam fazer uma ligação urgente para o melhor amigo dele, que era Edward Galland, que é também conhecido como Ed, porque acontece que ele sabia que o Ed não ia para a faculdade naquele período, que o seu melhor amigo Ed estava em casa, e quando ele viu aquele garoto idêntico ao seu melhor amigo e sabendo que seu amigo era adotado, ele rapidamente ligou os pontos. Assim, os dois foram correndo para uma cabine telefônica para fazer essa ligação pro Ed, e o Bob na hora pegou o telefone e explicou pro Ed toda aquela confusão que estava acontecendo ali no campus, e o Ed disse que já estava ciente de tudo aquilo porque ele tinha recebido ligações de algumas pessoas. E aí o Bob começou a perguntar se ele era adotado, a data de nascimento que coincidia e ainda qual era a agência de adoção, que ele respondeu ser a Louise Wise Service. Todas as informações batiam. E isso fez com que Bob automaticamente pegasse o seu carro, não pensasse duas vezes, e pegasse a estrada e fosse em direção à casa do Ed. E chegando lá, ele correu em direção à porta que já se abriu, o Ed já estava esperando por ele, e assim que os dois se olharam, ficou nítido ali que eles eram gêmeos idênticos, não tinha como dizer o contrário. E aquela história que já estava um tanto quanto inacreditável, né, extraordinária, ela conseguiu de certa forma melhorar. Um jornalista na época que tomou conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo, ele entrou em contato com a família, claro, para confirmar tudo aquilo, e ele publicou nos jornais. E a notícia explodiu, e foram fotos dos irmãos e tudo mais, chamou muita atenção. Em uma outra cidade, um garoto chamado Alan foi correndo em direção ao seu amigo David Kellman e chegou com a foto do jornal para ele, dizendo assim: "David, é você no jornal, como é que pode? São idênticos a você, esses dois caras." E o David ficou espantado, que foi naquele momento que ele percebeu que ele tinha dois irmãos. Então, rapidamente, ele entrou em contato com a mãe do Ed e explicou pra ela: "Olha, eu acho que eu sou o terceiro irmão", que na verdade não eram gêmeos, mas sim trigêmeos separados na adoção. E ele conta que na época, ele pôde ouvir ela soltando o telefone, espantada, e falando: "Meu Deus, eles estão se multiplicando." Quando finalmente os três irmãos se encontraram, o David, o Ed e o Bob, eles se tornaram inseparáveis. Eles pareciam três crianças, rolavam no chão. Eles passaram a se vestir iguais e descobriram que eles tinham muitas coisas em comum. Eles tinham os mesmos gestos,
os mesmos gostos, cor preferida, mesmo gosto de mulher e até a mesma preferência para bebida e marca de cigarro. E uma grande coincidência é que, inclusive, os três tinham uma irmã mais velha adotiva de 21 anos. E o jornalista, que antes tinha escrito uma matéria sobre os gêmeos, ele logo tomou conhecimento sobre o terceiro irmão e publicou uma matéria sobre isso que fez a história explodir. Todos tomaram conhecimento, todos queriam saber sobre os trigêmeos, que começaram a ser chamados a vários programas de televisão e, inclusive, foram chamados para participar de um filme com a Madonna, chamado Procura-se Susan Desesperadamente. E a BBC, o David falou: tudo era novidade, tudo era celebração. Pela primeira vez nadávamos juntos no mar ou andávamos juntos de montanha-russa. A gente se sentia como crianças, porque não tivemos uma infância juntos. Foi muito divertido. Era muito surpreendente de se observar o quanto que os três eram muito parecidos, principalmente na personalidade. Principalmente quando a gente vê que os três cresceram em lares completamente diferentes. Enquanto que o Bob, ele foi criado por uma família em que o pai é médico, a mãe advogada, cresceu em um bairro nobre, classe média alta, o Ed, ele já era de uma família classe média, filho de professor, e já o David é filho de imigrantes, que tinha uma pequena loja, tinha o inglês como segunda língua, eles eram mais humildes, né? Então era algo um tanto quanto curioso. E os três, depois que se reencontraram, eles passaram muito mais tempo na casa do David, porque eles tinham uma afinidade muito grande com o pai dele, que eles carinhosamente chamavam de Bubala, porque ele foi um dos pais que mais ficou feliz com o reencontro dos garotos, dizendo que ele tinha ganhado mais 2 filhos. Mesmo que os trigêmeos estivessem muito felizes com o reencontro, os pais estavam muito revoltados, porque eles queriam entender o que foi que aconteceu para a agência de adoção ter separado eles com apenas 6 meses de idade e nunca ter informado aos pais da existência dos outros irmãos. Inclusive, eles lembraram que o David e o Bob, quando eram bebês, eles tinham a mania de ficar batendo a cabeça na parede até desmaiarem, o que indica-se aí que havia uma ansiedade de separação. Quanto à agência de adoção, a Louise Wise Service, ela foi fundada em 1916, sendo gerenciada pela alta elite financeira e política de Nova York, tratando majoritariamente ali de crianças judias. E assim que os trigêmeos se descobriram, os pais logo entraram em contato com o alto escalão ali da agência e marcaram uma reunião para entender o que é que aconteceu. Em resposta, eles basicamente falaram que fizeram aquilo com a melhor das intenções, porque seria muito difícil conseguir uma família que adotasse trigêmeos. Só que quem ficou muito arrasado e com raiva, né, foi o pai do David, o Bubala, porque ele falou que se ele soubesse na época, ele sim teria adotado os 3, que ele realmente adorava os 3 garotos. E achava muito revoltante terem feito aquilo, até porque também, de acordo com o registro da agência, os 3 nem sequer eram irmãos. E meio que ficou por isso mesmo, eles não teriam muito o que fazer, então a família acabou indo embora. Mas o pai do Bob, ele percebeu que ele tinha deixado seu guarda-chuva para trás e voltou para buscar. Nisso ele reparou que o alto escalão tinha aberto uma garrafa de champanhe e estavam brindando, como se tivessem se livrado de alguma coisa, e aquilo enfureceu muito a família. Então eles foram atrás de advogados para processar a agência, que receberam eles muito bem, só que depois negaram dar qualquer assistência jurídica, afirmando que eles tinham muitos associados que estavam tentando fazer adoções por meio dessa agência e que se eles processassem a agência ia acabar com qualquer chance dessas pessoas. Mesmo com toda essa frustração dos pais, essa raiva que eles estavam sentindo, isso não foi capaz de influenciar em nada a felicidade que os trigêmeos estavam sentindo. O Bob, o Ed e o David começaram a morar juntos, chamando o apartamento de AP dos trigêmeos, começaram a sair para festas, sair com mulheres,
E, inclusive, houve uma situação em que o Ed ele precisou retirar seu apêndice, só que como ele não tinha seguro, ele se passou pelo Bob e realizou o procedimento. Dos 3 irmãos, o primeiro a ter um relacionamento sério e que posteriormente veio a casar com ela foi o Bob, que casou com a Elaine, e depois o David, que casou com a Janet, e o Ed, que casou com a Brenda. Já com suas vidas formadas ali, eles decidiram procurar pela mãe biológica e entender o que aconteceu para eles terem sido entregues para adoção. Eles foram até a biblioteca pública para procurar ali os registros, as entradas no hospital, né? E eles encontraram a mulher que deu a luz a eles, conseguiram entrar em contato com ela, marcaram encontro com ela em um bar. Só que foi um tanto quanto decepcionante para eles, não foi exatamente como eles esperavam. Quando eles encontraram com ela, a história que eles ouviram foi basicamente que ela engravidou numa festa de formatura e que não teve qualquer preparo ali para assumir a maternidade, entregou eles e depois se entregou para bebida. E bem decepcionados, eles não fizeram muita questão de manter ela na vida deles depois disso. No documentário não deixa muito claro assim, de eles terem tido algum outro contato com ela depois daquilo. Seguindo suas vidas, eles decidiram abrir seu próprio negócio. Então eles abriram juntos um restaurante chamado, em tradução, Os Trigêmeos. E foi um sucesso. As pessoas iam lá só para serem servidas por eles. Eles dançavam, colocavam as pessoas para dançar, serviam bebidas. E em menos de um ano ali aproximadamente, eles lucraram $1 milhão. Tudo estava indo muito bem na vida dos trigêmeos até que eles descobriram que a separação deles não foi motivada por qualquer boa intenção, mas sim que se tratava de um experimento social. Acontece que um jornalista chamado Lawrence Wright, ele começou a trabalhar em uma matéria para o The New York Times em que ele ia falar sobre a separação de gêmeos idênticos. E a partir disso ele descobriu um artigo científico chamado O Estudo Psicanalítico da Criança, em que basicamente se tratava de um estudo secreto em que eles pegavam as crianças vindas de uma agência de adoção chamada Louise Wise Service e eles estavam fazendo experimentos sociais propositalmente separando os gêmeos e estudando eles desde o seu nascimento. Então, assim, ele rapidamente entrou em contato com Bob e contou tudo que ele descobriu. Então, quando os 3 sentaram para conversar sobre isso, eles se deram conta de que eles tinham memórias sobre isso, de que eles eram estudados quando eles eram crianças. O David, ele fala que ele lembra de pessoas irem na sua casa e fazerem testes de QI com ele, de personalidade. Já o Bob, ele fala que faziam com ele aqueles testes em que mostram imagens, aquelas manchas de tinta que você tem que identificar as imagens que estão ali. Já o Ed falava que ele lembra de filmagens que faziam e várias perguntas. Então, assim, é muito absurdo tudo isso. Além de absurdo, a gente pode até dizer que é cruel, né? E o Bob, sobre isso, ele ainda disse: eles me seguiam quando eu era bebê e quando era criança. Um dia, disse a minha mãe que eu não gostava de ter essas pessoas me fazendo perguntas. Não sei por que decidiram fazer isso. Não consigo encarar como algo humano. Não se pode brincar com vidas humanas assim. Tínhamos que estar juntos e nos separaram por motivos científicos. Mas aí talvez vocês estejam se perguntando como é que os pais não tinham noção de nada disso, como é que eles deixavam isso acontecer. Acontece que a agência falou para os pais que as crianças que estavam sendo adotadas naquele ano estavam fazendo parte de um estudo de desenvolvimento de crianças adotadas. Então, no fim, para eles, aquilo era ok, estava normal, era até algo positivo, porque no fim eles se sentiam até ajudados pela instituição, sabe? Depois, com a pesquisa feita pelo jornalista Lawrence Wright, foi descoberto que o responsável por essa pesquisa foi o Dr. Peter Neubauer, um renomado psiquiatra e refugiado austríaco do Holocausto. E assim, foi descoberto também que os trigêmeos não foram os únicos alvos, né, as únicas vítimas desse experimento, que tiveram muitos outros que foram separados.
Inclusive tiveram duas gêmeas, que foi a Paula e a Elise, que chegaram a se reencontrar depois das publicações, né, dessa pesquisa, e descobriram que as duas foram editoras do Jornal da Escola, as duas formadas em cinema, e ainda descobriram que tinham muitas coisas em comum, gêmeas idênticas. E o estranho é que, mesmo com todos aqueles anos de pesquisa, aqueles anos sendo cobaias, nada foi publicado, não houveram publicações de resultados. E os gêmeos tentaram recorrer a um advogado para ter acesso às informações, né? Só que receberam pouquíssimas coisas que não levaram eles a nada, basicamente. E ao entrar em contato com a secretária do Dr. Peter Neubauer na época, ela disse que ele dizia o seguinte: não seria interessante realizar um estudo em mães que queiram colocar os filhos para adoção que são gêmeos idênticos e eles seriam separados ao nascer? Se pudéssemos colocá-los em ambientes diferentes, acabaríamos com o dilema natureza ou criação para sempre. Dessa forma, dá-se a entender que o psiquiatra ele queria colocar em prática como que a genética ela ia influenciar no desenvolvimento de gêmeos que fossem criados em lugares completamente diferentes, em lares completamente diferentes, colocando em prática a genética versus a socialização e deixando os pais totalmente por fora, que não sabiam de nada do que estava acontecendo, e basicamente colocando de lado toda a ética, né? Só porque ele queria saber basicamente uma resposta do que ia prevalecer, a nossa própria natureza ou o ambiente no qual somos colocados. E a gente está falando aqui da década de 50, 60, então não era exatamente algo mal visto. Então não foi um experimento questionado na época. Voltando-se aos trigêmeos, o trabalho junto no restaurante, o tempo que eles passavam juntos, acabou atrapalhando bastante a relação deles, que passaram a brigar muito. E piorou ainda mais com a morte do pai do David, o Bubala, porque ele mantinha os garotos bastante unidos. Era como um pai para os três. E convenhamos, eles se conheceram já adultos, com 18 anos, eles não se conheceram crianças, eles não aprenderam a conviver. Desde o início, desde que eles se conheceram, apenas focaram no que eles tinham de parecido. As pessoas só queriam saber o que é que eles tinham de tão igual, de tão semelhante. Não focavam nas diferenças. Quando nós somos criados com nossos irmãos, desde criança nós aprendemos a lidar com as diferenças, nós aprendemos a lidar com as brigas. A gente sabe lidar com esse tipo de coisa, mas eles se encontraram já adultos, então eles não sabiam lidar com isso. E então eles brigaram muito, muito, e a relação deles começou a se desgastar. Com todos aqueles desentendimentos, o Bob ele acabou optando por deixar os negócios ali do restaurante e sair. Mas o que ficou mais afetado com tudo aquilo foi o Ed. Ele sentiu muito e acabou entrando em depressão e foi diagnosticado com bipolaridade, tendo que ser internado em uma instituição psiquiátrica. E coincidentemente, o David, quando ele tinha 16 anos, ele precisou também ser internado nesse tipo de instituição. E o Bob, quando tinha essa idade, ele também passou por esse tipo de problema. Foi descoberto ainda que muitas dessas vítimas desses experimentos, desses gêmeos que foram separados, sofreram sim com problemas mentais, inclusive a Paula e a Elise, que eu citei anteriormente, elas sofriam também de depressão. Foi descoberto que a mãe delas tinha o diagnóstico de esquizofrenia e que muitos dos pais biológicos dessas crianças, desses gêmeos separados, tinham sim problemas mentais e nada disso era passado para os pais adotivos. Quanto a Ed, ele precisou ficar internado na instituição psiquiátrica por cerca de 3 semanas. Depois ele voltou a trabalhar normalmente no restaurante, até que um dia ele não apareceu para trabalhar. E o David, preocupado, pediu para uma vizinha ir lá conferir na casa dele, ver se estava tudo certo. Ela viu que o carro estava na garagem e quando ela se aproximou da casa, ela rapidamente ligou para o David falando que ele precisava ir correndo para lá. Quando ele chegou, a polícia já estava no local. E acontece que no ano de 1995, aos 33 anos de idade, Edward Gallant cometeu suicídio. E
no Dia dos Pais aconteceu seu enterro e o David ele fez o discurso dizendo o quanto que o Ed ele conseguia iluminar o local apenas com seu sorriso. O David e o Bob eles se empenharam muito para conseguir todas as informações referente à pesquisa do que tinha sido feito com eles, né, desde criança, do porquê daquilo. E meses depois da morte de Bob que eles conseguiram descobrir que o Ed não tinha sido o único a cometer suicídio. E aquilo não é mera coincidência, esse tipo de coisa. Antes que o Dr. Peter Neubauer morresse em 2008, ele deixou todo o seu material, toda a sua pesquisa em sigilo judicial na Universidade de Yale. Toda a sua pesquisa foi feita entre as décadas de 1960 e 1980. E ela só poderia ser acessada em 2066, o que é um absurdo. E para que pudesse ter um acesso antes desse ano, né, de 2066, seria necessária uma autorização do Conselho Judaico de Serviços Familiares. E aí o David ele tentou entrar em contato com eles, dizendo que ele era o objeto de estudo, basicamente, né? Que ele foi usado ali naquele experimento, pedindo os resultados. Ele queria saber o porquê daquilo, né? E ele não teve nenhuma resposta. Eles chegaram, inclusive, a conversar com um assistente do psiquiatra na época, e ele falou que eles não levavam em conta a questão mental dos pais biológicos, se tinha algum problema mental ou não, mas sim o tipo de criação que a criança iria ter. Se seria criado por pais mais afetivos, menos afetivos, a classe média, alta, baixa, enfim. Inclusive, se teriam irmãos, se não teriam, que inclusive foi apontado, né, como uma coincidência o fato dos trigêmeos terem irmãs mais velhas, adotivas, todas com 21 anos, que na verdade foi uma exigência que os três tivessem, né? Então não era uma coincidência, aquilo foi de caso pensado. E assim, depois de muita insistência, muita briga, discussão, o David e o Bob finalmente conseguiram uma autorização do Conselho Judaico e tiveram acesso a mais de 10 mil páginas daquela pesquisa, daquele experimento, só que eles viram que não teve nenhuma conclusão formal do porquê daquele experimento. Não tiveram resultados, necessariamente, além de que muito ali foi editado para preservar muitas das vítimas, muitos dos objetos de estudo. Tanto que tiveram muitos gêmeos que nunca chegaram a se encontrar e que nem sequer sabem da existência uns dos outros. Atualmente, o Bob, ele é advogado e ainda está casado, tem 2 filhos e mora no Brooklyn. Enquanto que o David, ele se divorciou, tem seus 2 filhos e trabalha em uma seguradora em Nova Jersey. Os dois, eles se reaproximaram e eles têm projetos voltados a palestras motivacionais a respeito da história deles, né, e tudo que eles viveram. Há uma matéria de suma importância na Faculdade de Direito que é chamada de Bioética e Biodireito. Nela trata-se de reflexões sobre a vida relacionadas a práticas médicas, assim como também os limites que devem ser impostos à biotecnologia e os experimentos, de modo a garantir os direitos fundamentais das pessoas e impedir que ocorram abusos. Mas para que se chegassem a tais preceitos, muitas coisas ruins tiveram que acontecer. Foi no caso, em 1964, em Nova York, em que eles basicamente introduziram células tumorais em idosos moradores de asilo. Ou em 1965, no ano seguinte, em que eles começaram a introduzir células de hepatite B em crianças órfãs que tinham problemas mentais. Ou no próprio caso em questão, que também aconteceu na década de 60, também na cidade de Nova York, em que eles fizeram esses experimentos com gêmeos idênticos. Com essas problemáticas, a gente conseguiu que no ano de 1978 fosse publicado o relatório de Belmont, em que determinou que obrigatoriamente, quando fosse feito experimento com qualquer ser humano, devesse estar presente 3 princípios fundamentais: o respeito às pessoas envolvidas, de modo a agir com consciência e sem qualquer constrição, a beneficência, onde os riscos devem ser minimizados, e a justa distribuição dos ônus e riscos do experimento.
Com isso, nitidamente a gente pode concluir que hoje em dia esse experimento feito com os trigêmeos jamais seria aceito, porque ele viola todos os princípios do relatório de Belmont, em que não houve qualquer consentimento dos pais, não houve a veracidade, eles não estavam cientes do que realmente estava acontecendo ali, do que estava sendo feito com seus filhos, e nem da verdadeira motivação daquele estudo. Bom, esse é um caso que ele me deixou, assim, bastante triste, principalmente pensando no fim trágico que um dos irmãos teve. E deixem nos comentários, me digam o que foi que vocês acharam. Eu vou deixar aqui na descrição o link de todas as notícias jornalísticas que eu utilizei para me embasar, para contar aqui o caso para vocês. E o link de um vídeo no YouTube que conta de uma maneira bem interessante toda a visão bioética dessa história. E bom, curtam, compartilhem, se inscrevam e até logo!